O componente definir condição é utilizado quando você precisa criar diferentes caminhos pelos quais o fluxo pode seguir a partir, por exemplo, de uma resposta ou a partir de alguma variável dentro do fluxo. Você vira então na parte de lógica, definir condição, você vai arrastar o componente para dentro do fluxo e conectar ele a algum componente que já esteja aqui. Para editá-lo, assim como os outros, você pode clicar duas vezes sobre o componente ou também clicar no ícone de lápis. Aqui dentro, então, você vai ter as configurações de definir condição, que é de adicionar as condicionais. E antes de mais nada, percebam que o componente de definir condição, ele não possui saídas pré-definidas, assim como outros componentes, como é o caso aqui do percorrer lista, por exemplo. Você já tem saídas que o próprio Flake determina. O definir condição, então, ele vai criar saídas a partir do momento que você adiciona as condicionais. Então, eu vou colocar aqui apenas exemplos bem aleatórios para vocês verem como é que fica. Imagina que nome 2 e o nome igual a 3. Vejam que eu adicionei duas condicionais, então ele vai criar, quando eu salvar aqui, dois caminhos diferentes. E aí você pode, por exemplo, definir um caminho por aqui, outro caminho por aqui, a partir dessas respostas. E é assim que funciona o componente. Dentro de cada condicional, você pode adicionar ainda outras variáveis, né? Então você pode pegar diferentes variáveis, como aqui do outro componente, idade igual a 18, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, para cada um deles, você pode criar essas outras regras que vão definir como a condicional vai trabalhar. E aí você pode criar que as condicionais da maneira que achar melhor. Para removê-las, você vem na parte aqui nesse botão de remover e dentro das condicionais, para você excluir, por exemplo, uma parte da condicional que você não quer mais, você clica no ícone de lixeira. E a partir disso você pode salvar e aí os caminhos vão estar definidos. Como exemplo, a gente pode pensar que você está realizando um processo seletivo, por exemplo, da empresa, em que você apenas quer que pessoas que nunca tiveram experiência profissional participem do seu processo. Então, aqui nesse formulário inicial, eu já coloquei como exemplo uma pergunta que tem: já teve ou tem experiência profissional? E a pessoa tem a opção de responder sim ou não. Nesse caso aqui, eu quero apenas que pessoas que respondam não continuem no fluxo. Então, eu posso adicionar isso como regra lá na minha condicional. Então, eu vou escolher aqui para poder adicionar as regras. Então, você sempre vai fazer da seguinte maneira. Nessa primeira caixinha, você vai adicionar a variável. Então, no meu caso, a variável já teve ou tem experiência profissional. Na segunda, se você vai adicionar o tipo de validação, que atualmente o Flake possui quatro, que é o igual, o diferente, está vazio e não está vazio. Aqui eu quero que seja o igual a. E, no caso, a minha resposta pode ser sim ou não. Então, eu vou colocar primeiramente aqui o sim. E eu vou adicionar outra condicional, que é a mesma coisa. Primeiramente, a variável. Segunda, o tipo de validação. E o terceiro, eu vou colocar aqui a outra resposta que é não. Então, percebam que eu adicionei duas condicionais, ou seja, vão ter duas saídas, cada um com uma coisa. Clique em salvar. E aí, então, o Flake já criou aqui as duas saídas, tanto para o sim quanto para o não. E aí, a partir disso, você pode, por exemplo, enviar um e-mail diferente para os dois casos. Nesse caso, a pessoa que respondeu aqui no formulário o sim, ele vai receber esse e-mail. E a pessoa que respondeu não vai responder esse e-mail. Ou seja, como vocês perceberam, a condicional serve para mim criar diferentes caminhos aqui que o fluxo pode seguir. E aí, como eu também havia falado, você pode adicionar aqui mais partes da condicional para poder deixar ela mais complexa, de acordo com o que você achar melhor.